A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas, um ótimo dia para você, que Deus te abençoe poderosamente. Aqui quem fala é o César e começa agora mais uma palavra de vida. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Meu querido, minha querida, saudade de falar com vocês. E eu tenho algo de Deus para a sua vida muito importante. Muito importante. Nós vamos falar hoje de algo que aconteceu lá no livro de Josué, que foi um despertar para o grande líder Josué, né? E vai ser um grande despertar para nós. Esse texto de Josué no capítulo 7 fala de muita coisa importante para a nossa vida, cotidiana, para tudo que nós vamos fazer, né? Nós vamos falar aqui o que ocasiona muitas vezes desobedecer a Deus, o que traz sobre não somente a nossa vida, mas traz na vida da nossa casa, daqueles que estão em volta de nós. Então preste muita atenção nesse texto, nessa palavra que da parte de Deus vou trazer para a sua vida. Livro de Josué, capítulo 7, no versículo 1 em diante, diz assim: Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Muito bem. Nesse texto aqui, nós vamos estar decorrendo nele, fala de um homem da tribo de Israel, que o Senhor, quando eles foram numa determinada batalha, Acã, ele pega para si algumas coisas que Deus já havia condenado no meio da batalha. Olha aqui que diz o texto aqui, no versículo 20 do capítulo 7. Assim Acã respondeu a Josué: É verdade que eu pequei contra o Senhor Deus e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns quilos de ouro, de prata, pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e prata por baixo. Então Josué disse a Acã: Por que você trouxe esta calamidade para nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre a sua vida. E todo Israel o apedrejou. Meus queridos, mas para Josué chegar nesse ponto de conhecer que Acã tinha pecado, o povo teve que pagar um preço muito alto. O povo teve que pagar pelo pecado de Acã, não sabendo o porquê das coisas, do porquê que tinha havido essa calamidade sobre Israel. Mas ao decorrer da história, o que aconteceu? Josué, querendo invadir Aia, ele manda alguns espias à cidade de Aia, e esses espias voltaram e disseram: Olha, Josué, não vamos mandar o povo lá não, todo o povo lá não, porque cerca de 3.000 homens fazem o serviço, ou seja, nós vamos até lá e nós tomamos a cidade de Aia, porque as pessoas, eles não têm um preparo, e eu tenho certeza que a vitória é nossa. Então Josué fez dessa forma. Josué pediu para que os homens fossem àquela cidade, tomassem a cidade e ganhasse realmente a cidade para si. Muito bem. Porém, o que acontece? Eles saem das cidades envergonhados e derrotados. Saem perseguidos pelos soldados de Aia. E aí, quando eles voltam,
e Josué vê aquela grande baixa no meio do seu exército, deu, né, quase 3.000 homens. Josué não entende o que acontece, né? Muitas das vezes acontece isso na nossa vida, acontece na vida de algumas pessoas próximas de nós. O porquê que estão pagando um preço muito alto, o porquê muitas vezes as coisas vêm sobre a vida das pessoas e as pessoas não entendem, acham que é o inimigo que está fazendo determinada coisa, mas na verdade é ela mesmo que causou o dano para a sua vida. Ela desobedeceu a ordem de Deus em muitas coisas. Ela fez segundo a sua própria vontade. Ela seguiu o seu próprio caminho, independente, correndo o risco de realmente cair numa desgraça. Não é verdade? Quantas pessoas nós vemos nos dias de hoje, meus queridos, que estão passando por lutas infindáveis porque pecaram contra Deus, foram desobedientes, foram teimosos, foram pessoas que realmente não fizeram, sabiam que era certo, mas sabiam que Deus condenava aquilo, mas mesmo assim fez como Acã, tomou para si as coisas. Muitas vezes furtaram, muitas vezes adulteraram, muitas das vezes fizeram algo abomináveis diante aos olhos de Deus e estão pagando um preço muito alto. Não somente eles estão pagando um preço muito alto, mas a família em si está pagando um preço muito alto por desobediência, por cometer algo que vai contra a vontade de Deus para a nossa vida, né? Então, muitas das vezes, as pessoas estão pagando um preço. O deserto é infindável porque a própria pessoa plantou aquela semente de desobediência na sua vida, como Acã, né? Ou seja, sabia que não podia fazer, sabia que não podia tomar aquela capa, aquelas barras de ouro que já estavam condenadas, mas mesmo assim a cobiça nos olhos das pessoas, no olho de Acã naquele momento, foi muito maior do que fazer a vontade de Deus. Não é verdade, meus amigos, que muitas das vezes acontece, grande parte das vezes as coisas acontecem, nós tentamos entender as coisas, né? Às vezes nas vidas das pessoas, aquela pessoa fica passando por tribulação, parece que as coisas não melhoram, parece que só joga a culpa no inimigo, mas ela mesma procura desobedecer a vontade de Deus para a sua vida. Ela faz totalmente o que é contrário. E talvez Deus está falando assim: volte-se a mim, eu me voltarei a vós. Eu vou te explicar por que você está passando por isso. E não foi diferente naquela situação em Josué ali. Quando o povo volta derrotado, quando alguns soldados voltam derrotados daquela batalha na cidade de Aia, Josué, como um grande líder, se volta a Deus na mesma hora. Olha o que diz o texto aqui. Então Josué, versículo 6, então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, e ele e os anciões de Israel se puseram em pó sobre a cabeça. E Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para os entregar nas mãos dos amorreus? Então Josué, como grande líder, ele viu que o povo ali pagou um preço muito alto, mas ele não sabia o porquê. E ele fez a coisa mais certa, como um homem e uma mulher de Deus deve fazer: buscai o Senhor, se humilhar perante o Senhor, se humilhar para o povo, se humilhar para a sua casa, se humilhar para os seus, se humilhar pela sua família. O porquê daquela situação, sabe? Se você está vivendo uma situação na sua vida, meu querido e minha querida, se você está vivendo uma situação de aflição, uma situação que o deserto não passa, uma situação onde você não está entendendo as coisas, mesmo que você pecou, mesmo que você errou, se prostre a Deus, Ele é misericordioso. Se volte ao Senhor, deixa Ele falar no teu coração.
o que você fez de errado, aonde está o erro, por que aquilo está acontecendo sobre a tua vida. E olha o que acontece quando um homem e uma mulher reconhece ou busca ao Senhor, a face do Senhor, para buscar entender o que acontece. E olha o que Deus fala para Josué, para aquele grande líder. Em versículo 10 diz assim: então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado o seu rosto. E Deus fala a Josué: Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, mentiram até debaixo da sua bagagem e puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês coisas roubadas. Meu querido, olha aqui, que revelação maravilhosa. Josué começou a entender, falou: mas quem que pôde fazer isso? Eu acho que Josué, aquele grande líder ali, começou a questionar, falou: mas por que todo mundo sabia que não era para fazer? Por que então? Agora eu entendi porque nós perdemos a batalha lá na cidade de Aia. Agora eu entendo por que a calamidade está vindo sobre nós, porque alguém do nosso povo tomou para si coisas condenadas diante do Senhor. Então o que Deus fala para Josué? Reúne o povo e lança a sorte. E você vai descobrir com quem estão as coisas condenadas, com quem está aquilo que não deveria ser pego, que não deveria ter causado toda essa calamidade sobre a sua vida. Sabe, meu querido, é uma lição maravilhosa para a nossa vida, para a vida da nossa casa, do nosso lar. Nós devemos todas as vezes pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados, das nossas falhas, andar segundo a sua justiça e segundo a sua ordem. Muitas das vezes o inimigo está colocando manjares na nossa frente, na frente dos nossos familiares, na frente das pessoas que nós amamos, da nossa família, e muitas vezes diante da igreja que nós lideramos, do nosso povo. E às vezes a nossa congregação, nós como nós estamos inseridos nesse contexto da família, da igreja, do nosso povo, estamos pagando um preço muito alto por desobediência, por pecar contra Deus, por fazer as coisas erradas. Quanto que nós estamos pagando, né? Pagando preço, quantas pessoas estão pagando preço muito, muito alto porque desobedeceram, ou porque alguém do seu meio, da sua casa, desobedeceu à vontade de Deus. Então, meus queridos, é tempo de nós voltarmos a Deus, é tempo de nós pedirmos perdão e pedirmos misericórdia ao Senhor, para que Ele nos abra o entendimento, para que nós não pequemos mais, nós fazemos a coisa certa e nós andamos em abundância nessa terra. Sabe, o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer abençoar a sua vida poderosamente, o Senhor quer abençoar a sua casa poderosamente, o Senhor quer dar o melhor dessa terra para a sua vida. O Senhor quer dar aquilo que é de mais precioso para a sua vida, que é o amor e seguir a vontade dEle, né? Volte-se a mim, eu me voltarei a vós, diz o Senhor, né? Então, meu querido, volte-se para o Senhor, busque ao Senhor, falou: Senhor, me perdoa dos meus pecados. Nesse final de ano, faça um tempo de reconciliação com Deus, faça um tempo de jejum, faça um tempo de oração, peça perdão, mas também agradeça por todas as vitórias e por todas as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida. Só o fato de nós estarmos, queridos, com saúde, né, de nós estarmos, graças a Deus, em abundância, né, não faltar nada na nossa casa, já é motivo de nós agradecermos a Deus.
né? Porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Mas caso você está numa situação diferente, caso você está numa situação de muita tribulação, se volte a Deus, peça perdão dos seus pecados, peça perdão, sabe? Faça uma reflexão, pense o que eu fiz de errado que desagradou aos olhos do Senhor, o que eu fiz de errado que eu poderia ter feito diferente, né? Você tem um novo ano agora, vai começar, 2023 está às portas, que você comece o novo ano com a graça de Deus sobre a sua vida, que você comece um novo ano pedindo ao Senhor sabedoria e obedecendo à vontade dele. E concluindo essa reflexão maravilhosa nessa palavra, quando Acã confessa o seu pecado, ali a congregação de Israel, quando ele confessa o seu pecado e Josué manda os seus soldados ir lá à tenda de Acã e pegar todos os despojos, Josué fala a Acã: por que você trouxe calamidade sobre nós? Perguntou para Acã: o Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo ainda os queimou. E levaram sobre ele um montão de pedras, e permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o seu furor e a sua ira. Por isso, aquele lugar será chamado de Vale de Arcor até o dia de hoje. Sabe, meus queridos, o Senhor quer apagar a ira. A misericórdia do Senhor Jesus, depois da morte do Senhor Jesus na cruz, que ele fez uma aliança eterna conosco, então ele fez uma aliança eterna. Então todo aquele que se voltar ao Senhor Jesus, pedir perdão ao Senhor, ele é misericordioso. A palavra de Deus nos fala o seguinte, que mesmo que os seus pecados sejam igual ao sangue carmesim, aquele sangue quase negro, eu os purificarei, diz o Senhor, sobre a sua vida. Então não há pecado que o Senhor não cesse, não há pecado que o Senhor não perdoe. Peça perdão dos seus pecados e ande segundo a vontade de Deus. Não volte a cometer pecado. O próprio Senhor Jesus nos diz, né? Quando aquela mulher adúltera, né? Ela peca, né? O Senhor Jesus, né? Aqueles que estavam acusando, tentando apedrejá-la, né? Falou assim: aqui quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. E aquelas pessoas voltaram e foram embora. E Jesus fala para aquela mulher assim: olha, vai e não peques mais. Ou seja, né, o Senhor Jesus te liberta de todo o teu pecado, de todo o teu erro, de toda a tua desobediência. Mas Ele quer que você tenha uma nova vida com Ele, o Cristo Senhor. Não adianta também o Senhor te perdoar e você permanecer no erro. Se você permanecer no erro, se você permanecer na desobediência, você vai permanecer no meio do deserto e vai pagar coisas muito maiores. Não somente às vezes você, mas às vezes a sua família vai pagar um preço muito alto pela tua desobediência. Foi o que aconteceu naquele dia, né? Toda a congregação de Israel ali pagou um preço muito alto pela desobediência de um único homem, Acã, né? Mas aquele grande líder Josué, sábio e temente a Deus, se voltou a Deus e Deus lhe deu a resposta. Faça isso, meu querido. Peça perdão ao Senhor dos seus pecados. Volte-se a Deus e Ele vai voltar a vós. Mas antes de encerrar essa palavra, eu gostaria de orar com você, que você possa compartilhar essa palavra, que você possa enviar para o maior número de pessoas possível, porque muita gente está perecendo, muita gente está no deserto e não está entendendo por que está no deserto, porque o pecado está sobre a vida dessa pessoa e não somente ele paga, mas a família dele está pagando por ele. Eu quero orar juntamente com você sobre a tua vida. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã.
Muito obrigado por essa aliança que o Senhor tem feito conosco através do Senhor Jesus, através do sangue do Senhor Jesus lá no Calvário. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença, apresentando todas essas pessoas que estão nos vendo agora, Pai. Pai, aprendemos, Senhor, sobre o pecado de Acã, Pai. Um pecado que condenou uma congregação inteira sobre o povo de Israel. O pecado da desobediência, Senhor. O pecado, Senhor, da cobiça, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Que essa pessoa que está me assistindo, que está num deserto muito grande, e fala assim: eu não estou entendendo por que eu estou passando por esse grande deserto. Não estou entendendo porque eu estou pagando um grande preço. O Senhor está dizendo para ela se voltar ao Senhor, que o Senhor vai revelar a ela aquilo que foi cometido, que foi feito de errado. E, Pai, em nome de Jesus, perdoa essa vida, perdoa, Pai, as falhas. Pai, em nome do Senhor, escreve ela no nome do livro da vida, Pai. Pai, ensina a ela os teus mandamentos, os teus preceitos, Senhor. Pai, que ela comece um novo ano, uma vida nova, Pai, na tua direção, na tua graça. Pai, muitas pessoas nos dias de hoje estão enganadas, defraudando pessoas, roubando, Pai, enganando pessoas, estão vivendo na miséria, estão vivendo, Pai, muitas vezes, Senhor, andarilhos pela rua porque fizeram coisas abomináveis aos teus olhos. Pai, pagam um preço tão alto, muito alto, Senhor. E ainda acredita, Senhor, que não fizeram nada, mas, Pai, estão cegos. Pai, ilumina o pensamento delas, Pai, para elas se voltar a vós. Como Josué, aquele grande líder sábio, Pai, aquele grande líder se prostrou a vós e o Senhor revelou a ele o que estava de errado. E ele consertou, Pai. E ele, segundo a tua vontade, fez o que era reto diante dos teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu os despeço. Guarda o Senhor, mas, Pai, Espírito Santo, os desperta, Pai, para aquilo que é necessário. Pai, limpa do meio deles, Pai, os Acãs da vida deles, Pai. Tira, Senhor, do meio deles o pecado, a desobediência, a cobiça. Pai, os ensina que é muito melhor estar em Ti do que estar no mundo. Pai, eu os despeço e agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que Deus te guarde, te ilumine. E que você lembre, Josué capítulo 7, entenda esse grande ensinamento do Senhor para a tua vida. Que Deus possa te abençoar abundantemente. Compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que Deus vai abençoar muitas pessoas através da sua vida. Um ótimo sábado no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fique na paz do Senhor.